difícil entender essas fórmulas da reforma da Previdência, você imagina a dificuldade que o governo vai ter para criar uma campanha publicitária e convencer a população. É uma bandeira difícil de você encampar, é uma bandeira extremamente impopular e até hoje nenhum presidente conseguiu fazer a reforma da Previdência acontecer. Fernando Henrique chegou perto, perdeu por poucos votos, mas a narrativa nunca foi vendida com sucesso. Não sei se vai ser vendida para a sociedade dessa vez com sucesso, porque não adianta só convencer os deputados, você precisa ganhar o coração e a mente dos brasileiros para a necessidade dessa reforma da Previdência. Agora, politicamente falando, essa reforma da Previdência chega ao Congresso num momento muito delicado, no qual ficou claro para todo mundo, para todos os deputados que estão em Brasília, da fragilidade do Palácio do Planalto na negociação política. Da fragilidade, inclusive, do presidente da República entender exatamente que reforma que ele está vendendo. Porque na campanha presidencial ele fez um discurso muito diferente do que essa reforma apresentou agora. Ele propunha uma reforma muito mais branda na eleição presidencial e agora apresenta uma reforma muito mais dura. O fato é que para essa reforma da Previdência avançar, o governo vai ter que admitir que vai ter que fazer a política tradicional, que não adianta querer fazer uma reforma tão difícil como essa, avançar no Congresso Nacional, inventando fórmulas que nunca foram testadas no presidencialismo de coalizão. E quais são essas fórmulas? Pois bem, o presidente primeiro disse que não iria negociar com as bancadas dos partidos, que ia negociar com as frentes. Agora está dizendo que vai negociar com os governadores, para os governadores negociarem com as bancadas dos estados. Ou seja, o tempo todo o presidente da República desprestigia as lideranças partidárias que na prática comandam a agenda do Congresso Nacional. Não adianta subestimar o poder do colégio de líderes. Mais do que isso, não adianta você ter um chefe da Casa Civil com uma caneta sem tinta. Infelizmente funciona assim no presidencialismo de coalizão. Os processos e os projetos só avançam quando os deputados são contemplados com uma contrapartida que os beneficie na sua base, ou seja, cargos. E até agora o Onyx Lorenzoni, o Onyx, chefe da Casa Civil, tem sido um ministro sem caneta. Ele não consegue cumprir as promessas que ele faz para os deputados. Então, basicamente, a gente tem na linha de frente da reforma da Previdência hoje o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Isso. Mas os dois já avisaram o Palácio do Planalto que sem tinta na caneta a reforma não passa. Para piorar tudo, o governo deu demonstrações de inabilidade política, de imaturidade política, e muita gente se pergunta se essa sucessão de crises que eram evitáveis, como no caso do Bebiano, vai continuar contaminando a agenda do Congresso Nacional. É isso. E a gente acompanha, claro, os desdobramentos aí da reforma que agora está no Congresso. Tem os trâmites legais para percorrer dentro do Congresso Nacional, né? Ainda tem um chão pela frente até se votar essa reforma, né? Vai ter deputado que vai querer mudar alguma coisa dentro do... vai voltar a isso, vão discutir de novo. Enfim, ainda tem um tempo para essa reforma entrar em votação lá no Congresso Nacional. A sorte do governo, só para concluir aqui, Grisa, é que esse momento é de oposição completamente rachada. Falta de organização, falta de liderança na oposição e falta de uma agenda comum. Então, o Bolsonaro pode se beneficiar dessa imobilidade da oposição, que a gente viu essa foto dos deputados do PSOL, mas eles estão aí, tem 3, 6, são 7 deputados segurando as laranjas. Isso. Cadê os deputados do PT? Cadê os deputados do PCdoB, do PDT, do PSB? Eles não conseguem se entender sobre a divisão de cargos, muito menos sobre uma estratégia comum para enfrentar a reforma da Previdência.